E hoje o tema é apoio policial. Existe um medo, um receio muito grande quanto à segurança, quanto à nossa segurança. Por quê? Em geral nós não temos preparo, treinamento, equipamento. E aí fica essa insegurança em querer sempre que possível estar na presença da polícia. Nós vamos conversar sobre quando o oficial de justiça deve solicitar apoio policial. Essa solicitação ela deve estar consignada no mandado, você tem que ter ordem judicial para isso. Como proceder durante as diligências? Você já está com o apoio policial ali contigo. E agora? Como proceder? E qual é a força policial apropriada? Polícia Civil? Militar? Federal? A PRF? E se houver uma tentativa de fuga? E também de quando não chamar a polícia, que é importante, né? Às vezes a gente fica na cabeça só, tem que ir com a polícia, tem que ir com a polícia. Mas às vezes também não é interessante isso. Tudo isso a gente vai tentar reunir nesse bate-papo de hoje, todas essas situações que envolvem a polícia. Bem-vindo a mais um podcast da Escola de Oficiais. Esteja aqui conosco para bater um papo novamente sobre os novos assuntos que a escola está proporcionando para vocês em mais uma noite, nesse novo estúdio e nessa nova temporada. Estamos aqui com o Daniel Faião, Mauro Faião, os meus amigos de bate-papo, e hoje o tema é apoio policial. É um tema bacana, é um tema interessante. Então, senhores, como estamos hoje? Vocês estão bem? Estão tranquilos? É um espetáculo aqui com as nossas iguarias. Esses dias fazendo um acompanhamento lá nos cursos, a gente entrou numa live, né? De vez em quando a gente faz isso, e as pessoas... isso aí que você está bebendo é água, né? Eu, não. A água está aqui do lado. E o que é isso? Isso aqui é uma iguaria. Você nunca saberá. Nunca saberá. Mas é muito bom, viu? Espetáculo. Bacana. Então, estamos todos tranquilos para poder bater esse papo hoje. Apoio policial. Apoio policial. Assunto muito prático. E eu sei que vai chegar um momento que você vai olhar para o Mauro e perguntar: e o que diz a lei? E o que diz a lei? Você vai chegar nesse momento que eu já estou ligado. Respondê-lo aí. Mas esse assunto ele é muito prático. A gente vai falar hoje mais da prática em cumprimento de diversos mandados e quando que a gente deve acionar o apoio policial. A gente sempre faz esse briefingzinho no início da nossa reunião, né? Para a galera sacar o que a gente vai conversar nesse vídeo. Então, eu já decorei tudo que a gente vai falar, como sempre. Nós vamos conversar sobre quando o oficial de justiça deve solicitar apoio policial. Essa solicitação ela deve estar consignada no mandado, você tem que ter ordem judicial para isso. Como proceder durante as diligências? Você já está com o apoio policial ali contigo. E agora? Como proceder? A polícia fica ali pertinho de você, acompanhando a diligência? Fica mais afastada, esperando alguma coisa acontecer? Em que situações? Vamos bater um papo sobre isso. E se houver uma tentativa de fuga? Você está com mandado de prisão? Você está fazendo uma busca e apreensão de um veículo e a pessoa quiser evadir? O que você faz? O que a polícia deve fazer? O que a gente faz nessa hora? Vamos conversar sobre isso. E qual é a força policial apropriada? Polícia Civil? Militar? Federal? A PRF? Qual é aquela que a gente deve acionar para acompanhar a nossa diligência? Que mais? E se a polícia disser não, não posso, não quero, não tenho viatura, não tenho efetivo para hoje? Existe. Não é a sua hora de perguntar, é a minha hora de fazer o briefing. E ainda, se na hora, mesmo assim, você com apoio policial, houver resistência, houver desacato da pessoa que você deve cumprir a ordem, o que você faz? Você dá voz de prisão? A polícia dá voz de prisão? Você algema? Leva no camburão? E agora? Quem registra? E aí, parece interessante o tema de hoje? Bastante. Vamos lá, peguem suas xícaras. A verdade é que a gente já falou bastante sobre apoio policial em outros assuntos, só que de forma pulverizada. Quando a gente falou de busca, de prisão, de condução, de penhora, a gente sempre menciona isso. Mas agora a gente resolveu condensar todas as situações, condensar a questão da obrigatoriedade ou não, da necessidade ou não, e também de quando não chamar a polícia, que é importante, né? Às vezes a gente fica na cabeça só, tem que ir com a polícia, tem que ir com a polícia, mas às vezes também não é interessante isso. E tudo isso a gente vai tentar reunir nesse bate-papo de hoje, todas essas situações que envolvem a polícia. Bacana, então vamos começar contextualizando como é que vocês veem essa situação nos dias de hoje, tá? Sobre essa questão do apoio policial. Se vocês tiveram feito isso ultimamente, não, como é que vocês veem? O que acontece hoje é que não tem muito uma padronização. O oficial de justiça, obviamente, faz um trabalho perigoso. A nossa atividade é perigosa. Não quer dizer que o tempo todo a gente esteja em perigo, como a polícia militar está lá exposta, por exemplo. Mas nós estamos frequentemente em risco. E nem todo mundo enxerga isso.
Tem muitos tribunais que não enxergam isso, que acham que o oficial de justiça é aquele que vai entregar o papel. Só isso. Vai lá no endereço entregar o papel. A gente não vai nem entrar nesse mérito aqui hoje, né? A gente precisa saber as atribuições do oficial, saber de como funciona o processo, quais são os procedimentos, para poder entender. E não é o objetivo da nossa discussão. Me permita lhe atrapalhar. Você falou de trabalhar pouco. Então não se esqueça de olhar esse card aqui. O nosso primeiro vídeo está aqui em cima. O oficial de justiça trabalha pouco. Segue lá. Isso é o que eles dizem. Então, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui. E acontece o seguinte, existe um medo, um receio muito grande quanto à segurança, quanto à nossa segurança. Por quê? Em geral nós não temos preparo, treinamento, equipamento, a gente costuma trabalhar sozinho. E aí fica essa insegurança por parte dos oficiais, plenamente justificável, em querer sempre que possível estar na presença da polícia. Sim. Isso é natural que aconteça. Tem pessoas que negligenciam isso, que realizam atos que deveriam estar acompanhados de polícia ou de outros colegas, pelo menos, e não fazem, se colocam em um risco desnecessário. E tem aqueles que não entendem que o nosso trabalho, por natureza, é arriscado e que a gente precisa, em alguns momentos, se colocar em risco, mas um risco controlado. São situações em que eu sei que existe um risco, então eu vou estudar a situação, eu vou ver a viabilidade de cumprir aquele mandado sozinho, com o colega ou com a polícia, saber qual é a melhor forma e entender que aquilo é necessário. Tem que ter muito bom senso aí, que é a palavra que a gente usa sempre. Para quem está no cartório, né, não tem essa empatia, é só um despejo. Manda para o oficial que ele resolve. E é só um despejo. E o oficial de fato resolve. Agora, qual é a logística, em quais situações, em que situação de risco, movimento organizado ou não, zona urbana, zona rural. Meu Deus, isso é uma logística que naturalmente o pessoal do cartório não vai parar para pensar, poxa, e agora? Não é função deles. Sim. Tá? Mas é o que o Mauro está puxando, né? Trazendo essa atualidade aqui. Quando o Mauro, quando o Mauro falou em relação à falta de equipamento, né? O Mauro citou em um momento da fala dele essa questão de falta de equipamento, já me remete a outros papos que a gente teve também. Lembro bem da gente comentar sobre isso, sobre a arma, né? Porte de arma de fogo. Isso, que o oficial também tem que dispor dessa arma que o oficial de justiça ainda não tem porte de fogo, o porte de arma de fogo institucional. Não tem. Nós precisamos requerer a autorização, a Polícia Federal e uma série de passo a passo que a gente também já conversou sobre isso num vídeo mais extenso. Talvez, ele não é nem um podcast, mas ele também está lá no nosso canal no YouTube. Como sempre, tem uma parada aqui, ó. Você já sabe, você aperta aqui, assiste esse vídeo com a gente, aperta aqui. E tudo que você quiser saber sobre porte de arma de fogo para oficial de justiça está lá. Mas não, nós não temos porte institucional. Nós temos que requerer e esperar a Polícia Federal conceder, porque é discricionário. E isso, assim, não só arma, né? Como todos os outros equipamentos que você tem. O equipamento que é controlado é arma de fogo e colete. Mas o colete qualquer cidadão consegue adquirir. A arma de fogo é mais difícil. Mas o tribunal não chega junto. É interessante isso porque há pouco tempo houve essa discussão no CNJ. E o CNJ determinou que os tribunais passassem a tomar medidas que envolvessem estrutura e segurança dos oficiais de justiça. E uma delas foi o oferecimento de coletes. Oferecimento não, a distribuição de coletes balísticos. E isso vem sendo feito pelos tribunais. Não que todo oficial de justiça vá necessariamente ter um colete, mas ter alguns disponíveis para aquelas operações maiores ou situações de risco. Até porque a gente não vai sair por aí com um colete exposto andando sozinho. Né? A gente vira até um alvo também, assim como uma arma de fogo. E como qualquer assunto que envolve segurança, é um assunto polêmico. A gente sabe que muitos vão dizer não, a gente não pode usar esse tipo de coisa. Outros vão dizer que o oficial de justiça tem que andar armado com colete, como se fosse a polícia. Mas não é bem assim. O nosso trabalho ele é muito atípico. Então, tem momentos em que o nosso trabalho é completamente diplomático e não requer nenhum tipo de proteção, segurança. E tem outros em que, sim, você precisa estar protegido, você precisa ter apoio, você precisa ter um equipamento, você precisa ter uma logística, um trabalho de inteligência, a depender do que você vai fazer. E isso é muito negligenciado pelos tribunais, pelos magistrados também, que não tem, às vezes, essa visão logística da operacionalização, da materialização da ordem judicial. As pessoas costumam... E não é falando mal, não é criticando as pessoas, é o natural. As pessoas ficam muito no mundo das ideias, no mundo da teoria. Não é da prática, não é do dia a dia deles, né? Então é comum que eles enxerguem de uma forma diferente de quem está todos os dias. Ô diretor, peraí.
nós temos um roteiro, Sim, senhor. um script aqui. Não, e é massa esse assunto que você puxou, porte de arma, vestimento e tal, é legal. Mas o senhor é o diretor e nós temos aqui um roteiro e o Mauro está falando do cenário atual, o histórico dos Mas oficiais. faz parte, não defendendo, mas já defendendo o diretor, faz Volte para o ritual do script. parte do nosso cenário, não estou olhando para ele agora não, faz parte do nosso cenário a ausência de estrutura e de equipamentos. Sim, em geral, o oficial não tem porte de arma de fogo, ele não tem colete, ele não tem uma equipe que faça um trabalho de inteligência, não tem acesso a sistemas para buscar dados sobre as pessoas que ele vai procurar. Eu lembro da câmera, da canetinha que a gente conversou aqui uma vez. Cada um faz o seu. Viatura, nem pensar, é o seu veículo, o seu carro, a sua moto. Essa é a regra, esse é o nosso cenário geral. Agora, tem locais que fornecem coletes, tem oficiais que têm porte de arma, tem oficiais que fazem trabalho de inteligência. Nós temos hoje aqui em Alagoas um projeto que eu participo, que faz essa atividade. Uma das finalidades desse projeto, desse núcleo, é dar apoio aos oficiais de justiça. Como a gente já adiantou, nem sempre é interessante você estar com a polícia do lado, para você até não ser confundido e também para não tirar a polícia que está lá para proteger a população, para fazer o trabalho ostensivo, para acompanhar o oficial de justiça em situações desnecessárias. O ideal é que a gente consiga o máximo possível fazer o trabalho sozinho. Sim. E esse trabalho de inteligência é importante tanto para o levantamento de informações quanto para dar o efetivo apoio. Claro. Não é que o oficial de justiça vai fazer o trabalho de polícia de forma alguma. Mas já adiantando e antes que o Daniel me interrompa, tem situações que é o que acontece hoje no cenário atual, que é o que acontece hoje, em que a gente está naquela situação, poxa, eu acho que eu não preciso da polícia aqui, mas existe um certo receio. Aí na dúvida o que a pessoa faz? Aciona a polícia. Aí o que acontece? A gente desloca o efetivo da polícia, a gente espera, demora para cumprir a ordem. Às vezes a presença da polícia é prejudicial, porque pode espantar alguém, pode colocar um alvo na gente. Então, se eu tenho uma equipe especializada dentro do próprio judiciário, se eu tenho oficiais de justiça que tem algum preparo, algum equipamento, algum estudo em relação a essa matéria, que pode acompanhar, pode fazer um levantamento, tem situações, tá? Não estou dizendo que são todos os casos, tem situações que é melhor. É melhor você estar acompanhado de outros colegas que podem garantir ali uma segurança jurídica, uma segurança física, ao invés de estar com a polícia. A gente faz isso na prática? Faz. Às vezes a gente vai em dupla quando vai trabalhar. O que a gente está fazendo? Pedindo um apoio. Isso é algo que acontece também na prática. Mas, na realidade, não existe uma padronização. Sim. Não existe um roteiro para isso. O roteiro está aqui. E, em resumo, o que a gente tem que priorizar na prática? O que os colegas costumam priorizar? É utilizar o apoio policial para cumprimento de ordens forçadas. Ordens coercitivas em geral. E evitar o apoio policial quando realmente não é necessário. E esse é um dos pontos que a gente vai discutir aqui. Entender quando é necessário e quando não é necessário para otimizar o nosso trabalho e também deixar a polícia fazer o trabalho deles. E deixar mais uma coisa muito em tema, muito presente aqui no nosso pensamento. Eu estou com apoio policial, já decidi, já pensei nisso tudo que o Mauro comentou, o apoio policial está aqui comigo. O mandado é meu. Eu sou oficial de justiça, a ordem judicial é para mim. A polícia é um apoio. Certo. E às vezes quando o oficial de justiça não está preparado, ou é uma situação mais agressiva, mais intensa, a polícia quer dar o cumprimento àquele mandado. Mas isso tem que ficar muito bem colocado. Polícia, vocês são apoio para cumprir essa ordem judicial. Se o bicho pegar aqui, se a situação ficar muito arriscada, vocês avançam e fazem o que precisa fazer para a segurança. Mas o cumprimento da ordem judicial é do oficial de justiça. Isso precisa ficar muito claro. Sim. No momento, se antecipa, encontra ali com os policiais. Ó, já estou me antecipando. script. Encontra ali com os policiais. Alguém falou em script, né? Bate um papo com eles. Gente, de boa, instrui, combina. Se você pula essa etapa e o policial, polícia militar, por exemplo, é uma polícia ostensiva. Sim. Se eles virem um indício de risco de qualquer coisa, naturalmente eles são treinados para isso, diferentes oficiais. Naturalmente eles vão tomar a dianteira e vão agir. Então, rola esse eu tenho uma história rápida para complementar o que o Daniel falou. Eu acho que eu já contei em algum outro vídeo, em algum outro momento, então eu vou tentar resumir. Foi uma das primeiras prisões que eu fiz por pensão alimentícia e eu fui com a Polícia Civil. Eu não conversei muito com eles, né? Foi um briefing meio rápido que a gente teve e, em resumo, a gente chegou na porta do cidadão, ele saiu sem camisa, a mãe também saiu, só que na hora em que a gente atravessava a rua, eu percebi que os policiais civis já sacaram as armas. Eles empunharam as armas no meio da rua e eles estavam vestidos de maneira civil, não estavam com uniforme.
Quem olha de fora pode pensar até que é um assalto, que é um sequestro. Uma queima de arquivo. Eu não tinha experiência com aquilo, os policiais tinham. Certo. Então eu acho que eles não agiram de forma adequada. E aí quando chegou na porta, eles colocaram as armas para trás, mas estavam com as armas em punho. Eu chamei o rapaz, ele veio, ficou um pouco assustado, eu expliquei para ele e ele ficou meio desnorteado. O pessoal cercou isso na porta da casa dele. A mãe olhando. E aí ele entendeu, falou, não, tá, eu vou pegar uma camisa, uma carteira, tal. E ele esboçou que queria entrar. Eu disse para ele que não. E aí ele insistiu, não, mas é porque eu preciso pegar meus documentos, minha camisa. Eu falei, olha, o senhor vai pedir para algum parente seu, tal. Ele, não, mas eu não vou fugir, não. E ele meio desnorteado. Os policiais não contaram história. Deram uma chave de braço, colocaram ele contra a parede e foram algemar. Nesse momento a mãe começou a gritar do lado, a mãe estava na porta olhando, desesperada. Não houve nenhuma tentativa de fuga, de reação, de ameaça, que é o que justifica o uso da força. Sim. E na hora eu interrompi. Foi uma falha de comunicação até minha com um dos policiais, essa conversa anterior que o Daniel falou. Eu tive que interromper o policial e falar para não algemar. Eu falei, o senhor não pode algemar, não algeme. Eu que estou conduzindo a prisão, o senhor não vai algemar ele. Ele olhou para mim, não ficou muito satisfeito, Sim. mas não algemou e resolvemos a situação ali, a mãe se acalmou, deu tudo certo no final. Mas é um exemplo da falha que foi minha de comunicação e dos policiais, que eu acho que agiram de maneira errada, por falta dessa conversa inicial. Claro, claro. É importante falar sobre isso. Mas daí eu já pergunto para você, já adianto uma pergunta. No mandado de vocês vem falando sobre apoio policial ou vocês podem pedir no momento que vocês acharem propício? Ótima pergunta, essa pergunta é massa. Existem ordens judiciais que sim, vêm já com determinação de apoio policial, caso o oficial de justiça ache que é necessário. Escrito no mandado, vem ali uma ordem. Outros mandados, não. Dependem muito do juiz, do juízo, do cartório, enfim. Para nós que estamos lá na rua, em diligência, nós é que temos que identificar o risco, aonde é necessário, aonde não é necessário. Tá. E se eu entender que é necessário, sim, eu posso solicitar o apoio policial. E aqui a gente tem que prestar atenção em dois grandes divisores. Existe a requisição da força policial, que é feita pelo juiz, o juiz requisita, tá? E existe a solicitação do oficial de justiça. A requisição no sentido de ordem, só para esclarecer. Requisitar é ordenar. É a ordem judicial que o oficial de justiça chega na polícia, ou o juiz oficia direto à polícia, certo, ou através do mandado já com a ordem judicial. É uma requisição. certo. Então, a instituição policial não pode dizer não. É a ordem judicial. Porém, se não consta isso no mandado, se não tem essa ordem, o oficial de justiça, como qualquer cidadão, pode solicitar o apoio. Você pode solicitar um apoio numa emergência. Solicitei essa semana. É mesmo? Não em emergência. Nós também podemos. Nossa justificativa, cumprimento de ordem judicial. Normalmente, a força policial vem, acompanha, cumpre conosco. Eles têm até uma formalidade. Olha, eu preciso registrar essa ocorrência lá no batalhão, se for polícia militar, por exemplo. Me dá o seu nome, o número do mandado, para justificar a diligência deles. Não tem problema. Ofício, né? Tá aqui meu mandado, o número do mandado, identificação do oficial de justiça. Sim, claro. Enfim, mas a solicitação pode ser recusada. Sim. A requisição por ordem judicial, não. Então tem essa diferença. Tá? Se liga que tem essa diferença. Se você simplesmente solicitar e por algum motivo a instituição não puder, você volta. Não puder ou simplesmente recusar, se negar. Você volta, faz a sua certidãozinha lá circunstanciada para o juiz. Se for um apoio policial que é extremamente necessário para aquela diligência, suspende a diligência. Você não vai fazer a diligência. Não vai que ser arriscado. precisa de apoio policial, Lógico. sendo que o apoio policial não está presente ali para você. Suspende, faz uma certidão circunstanciada, informa o juiz e certamente ele vai requerer. Aí sim, ele vai requerer lá a instituição que sim, que a polícia acompanha o oficial de justiça na diligência, e aí não tem muito o que dizer com ordem judicial. Não tem o que negar. Mas ficou claro aí a diferença entre requisição judicial e uma solicitação do oficial de justiça como cidadão? Super. Massa. Isso aí tem na legislação, no caso. Sabia que você ia perguntar isso? Demorou, porque o Daniel já está falando da parte da legislação. Ele só não comentou a lei, mas já está falando. Levantou a bola, ele tem que fazer aquela pergunta. E o que diz a lei? A lei fala o seguinte: cabe ao juiz ter o poder de polícia e requisitar o apoio policial quando necessário. Pode ser para segurança dentro do fórum, uma audiência, uma diligência do oficial de justiça. Isso é uma função do juiz. Tá. Muitos argumentam que o oficial de justiça não pode solicitar o apoio policial porque é função do juiz determinar a presença da polícia. Mas como o Daniel falou,
determinar, é a última palavra, é a ordem. Se eu, cumpridor da ordem judicial, que tenho que garantir a efetividade daquela ordem, entendo que eu preciso de um apoio policial ali, seja para garantir a minha segurança, a segurança do entorno, dos vizinhos, ou para garantir que o alvo daquela ordem não crie embaraços, sim, eu posso solicitar. E essa solicitação está prevista expressamente no Código de Processo Penal, quando ele fala sobre condução coercitiva. O artigo diz que o juiz pode determinar para a autoridade policial fazer a condução ou para o oficial de justiça. E nesse caso, se for para o oficial poderá solicitar o apoio da polícia. O Código de Processo Civil não fala nada sobre isso, só fala que é atribuição do juiz fazer essa requisição. Mas é uma situação muito óbvia, muito clara, qualquer cidadão pode solicitar. E aí eu coloco duas situações diferentes, como eu já mencionei, mas só para resumir. A primeira é se eu estou numa situação de perigo iminente. Qualquer cidadão pode ligar para o 190 e pedir o apoio policial. Olha, estou sendo ameaçado, estou em uma situação qualquer aqui de risco, a minha integridade física, a minha vida. E a outra situação é quando você está efetivando uma ordem judicial e que pode haver uma resistência ilegítima do outro lado, fundada, claro. Caso contrário, a polícia pode dizer, não vou lhe acompanhar, não tem necessidade. Eu vou fazer uma citação num condomínio de luxo, num condomínio qualquer seguro. Eu vou chamar a polícia para me acompanhar. Não faz sentido. Pode haver uma recusa aí. Né? O juiz também não vai dizer, polícia, vá com o oficial. Só se tiver uma ameaça lá dentro, sabe, tem alguém armado. Então, essa é a ideia. Mas nós temos mais regulamentações falando sobre isso. Aqui em Alagoas a gente tem o Código de Normas, que é a reunião de todos os provimentos que a gente tinha. E ele diz lá, no Código de Normas nosso, diz que em situações de risco, o oficial de justiça, se ele não conseguiu contato com os representantes daquele local, às vezes é um local perigoso, para poder chegar no destinatário e o acesso lá for arriscado demais, ele pode diretamente se dirigir ao batalhão da Polícia Militar e fazer essa solicitação. Então, está regulamentado aqui também. Fora isso, a gente não tem mais regras que mencionem essa prerrogativa de requisitar ou solicitar. Mas nós temos uma novidade. Uma novidade que pode vir aí em breve, que é um projeto de lei. Nós temos hoje 2 projetos de lei importantes que mexem com atribuição. Em breve quando? Em breve, assim que o Congresso Nacional e o Presidente da República resolverem aprovar e sancionar esses projetos de lei. Não tem previsão. Um projeto é do ano de 2000, que é o projeto de alteração do processo civil, com algumas funções, mexe com questão de trabalho de inteligência e dá algumas outras funções, fazer inspeção judicial. E tem um projeto de lei para alterar o Código de Processo Penal. E aí, dentre várias funções novas que traz ao oficial de justiça, uma delas é requisitar o apoio policial. Então, essa atribuição que hoje é exclusiva do juiz, de passa para vocês também. Com esse projeto de lei sendo aprovado, vai caber ao oficial de justiça também, quando entender necessário, requisitar. E aí a polícia não vai poder recusar. Mas usem com bom senso, por favor. Né? Não vai estar chamando a polícia o tempo inteiro. Eu perguntei quando, para a galera ter noção de referência. Porque eu sei que você provavelmente está assistindo esse vídeo no ano de 2022. Mas nós estamos gravando em novembro de 2021. Só para ter essa referência, projeto de lei, dilação de tempo. Tá. Os projetos de lei, caso tenham curiosidade, a gente coloca aqui nos comentários também. Eu tenho aqui o do processo criminal, que é o 1117 de 2021. Ele fala várias outras atribuições e também menciona que o oficial de justiça deve acompanhar as buscas e apreensões feitas pela polícia, de forma a fiscalizar as diligências e trazer o relatório diretamente para o juiz. Porque, veja, eu sei que não é muito nosso assunto aqui, é só uma curiosidade, então, por favor, não brigue comigo. Tá no script? Tá aqui. Então pode. Porque o que acontece hoje? O juiz determina a busca e apreensão criminal e quem cumpre é a polícia. É outra instituição, é outro poder. Então, o oficial de justiça está mais próximo do juiz. É a mão do juiz, é o que faz as diligências. Só que o nosso trabalho não é policial. Então, quando a gente parte para esse lado mais perigoso, mais policial, que é uma prisão criminal, uma busca criminal, quem executa é a polícia. Então, nesse caso, a ideia é inverter os valores. É colocar a polícia com o mandado na mão, efetivamente para cumprir, e o oficial de justiça seria meio que o fiscal. Ele iria fiscalizar a regularidade,
garantir os direitos envolvidos e trazer imediatamente essa resposta para o processo. Então isso se mudar vai ser bem legal. Vai ser bacana, vai dar e de certa forma vai dar um adianto, né? Porque se vocês precisam fazer esse requerimento, essa solicitação para o juiz, para poder vir a polícia daqui, que vai fazer, né? Então, na prática, eu não sei se o Daniel já viu, eu nunca vi grandes problemas em relação a isso. Então, mas demanda um tempo. Você está falando de requerer a polícia no cumprimento do mandado? Isso. Ou será que o juiz faz na hora? Olha, na prática, que eu acho que é o que o Mauro ia falar, depois você disse... completa aí. É isso aí. Se era isso que você ia falar. Isso. Pô, já disse que essa ia falar. Que massa. É isso. Que massa. Na prática de verdade, aqui em Alagoas, eu particularmente costumo acionar muito a polícia militar. E ela costuma ser muito eficiente e rápida. Ao ponto de eu selecionar meu mandado, fazer minha triagem, sair em diligência e no caminho eu telefono. Eu não vou nem ao batalhão. Eu ligo aqui para 190, obviamente me identifico, falo do mandado, qual é o objetivo. E o pessoal lá da equipe já me pergunta, você está em qual região? Para eu escolher aqui qual é a viatura que vai lhe atender, combina um ponto de encontro. E eles até perguntam, eles se antecipam. Porque eu não gosto de encontrar com o apoio policial muito próximo do endereço que eu vou chegar. Sim. Eu gosto muito de marcar um ponto de referência próximo ali na região, me encontro com os policiais, me apresento, me identifico, mostro a ordem judicial, faço um briefing com eles, olha, se trata aqui de um mandado criminal ou de um mandado civil, aqui nós vamos nos portar dessa forma, ou então daquela outra forma, combinado? Quem que é o comandante aqui da viatura? E aí fica tudo beleza, e ainda digo, eu já sei qual é o endereço, eu vou na frente dirigindo, vocês me sigam, dependendo de qual for a ordem. Mas é muito rápido, ao ponto de chegar lá no endereço marcado e eu esperar ali coisa de 5, 10, às vezes uns 20 minutos, a viatura já chega, se identifica. Que bom então. Na prática, até hoje aconteceu dessa forma comigo. De vez em quando acontecem imprevistos e acaba demorando. Já vi também, deu mais de meia hora, deu uma hora, por isso não chegou. Mas não é uma negativa, é uma questão de logística, às vezes está na hora do almoço, não tem viatura disponível. Mas sim, a resposta era essa, Daniel. De fato, a gente aqui não tem problemas. Viu que eu estava certo? A gente não costuma ter problemas com a polícia, mas isso é uma das consequências de nós não abusarmos desse recurso. Sim. A gente, de fato, tenta utilizar a polícia somente naqueles momentos que são necessários. Logo, se eu utilizasse nos momentos em que não são necessários, a polícia começaria a olhar meio torto pra gente. Poxa, o senhor da Justiça está pedindo para eu acompanhar ele aqui para ele ir na padaria, comprar um pão, dar uma volta no parque. De novo? Para quê? Isso não acontece, então funciona muito bem aqui. Legal. No meio do seu briefing, você falou do briefing com a polícia, me veio uma coisa à cabeça. Qual o momento em relação a... Você tem dúvida aí, né? Fazer essa troca aqui. Tá. Qual o momento que vocês acham necessário, assim, manter a polícia afastada ou manter a polícia mais próxima? Boa também. Como que funciona isso? Porque eu suponho que deva ser isso a cada situação, né? Uma situação pede mais próxima, outra... Existe também alguma situação, já vou emendando as perguntas, existe também alguma situação que é necessário que a polícia vá na frente para depois vocês chegarem em seguida? Como é que funciona mais ou menos isso? Boa. Bora começar a resposta de trás para frente. Beleza. Eu vou na minha iguaria. Foi por isso que eu troquei as canecas. É importante tomar uma iguaria antes de responder? Não sei o que eu vou falar, eu posso beber à vontade. Pois é. A pegada de a força policial ir na frente, ela pode ser evitada se você faz pesquisas antes. O que o Mauro estava comentando, dar uma investigada, fazer uma diligência antes, não para cumprir o mandado, mas para o reconhecimento da área. Certo. Pesquisar a vizinhança, fazer algumas perguntas. Isso evita um pouco a necessidade de ser muito ostensivo. Tá. Sabe? Nós, em regra, nós não cumprimos muito mandados nessa ordem, atos coercitivos criminais. Certo. Não é muito nosso dia a dia. Nós vamos mais nos atos coercitivos cíveis. Por que eu estou falando atos coercitivos? Porque são nesses atos que, em geral, é interessante o acompanhamento da força policial. Então, via de regra, numa análise assim mais rápida, não, a polícia não deve ir na frente. A polícia ela deve ou acompanhar o oficial de justiça ou ficar ali em stand-by com o campo de visão, tá? E se acontecer alguma coisa, apta a agir ali naquela hora.
Tá? Então, por exemplo, a gente comentou isso em outros momentos também, numa prisão civil. Prisão civil. O cara é um devedor de alimentos, o cara não é um criminoso. Certo. Então, não tem para que eu chegar, bater na porta dele, como exemplo que o Mauro falou agora há pouco. Sair chutando a porta, agarrando o cara, agindo como se fosse um flagrante, não é o caso. Policial, aqui eu vou dar um exemplo, tá? Faz aquele briefing, se encontra ali no ladinho, tá? Bate um papo com os policiais e tal. Olha, gente, isso aqui é um mandado civil. O cara não é um criminoso. Vamos pegar leve com ele, a não ser que ele reaja, a não ser que ele ofenda, que ele queira agredir, ou então evadir. Aí vocês entram em ação e eu saio. Você não pode presumir que todo mundo que está lá vai cometer um crime. Pois é, exatamente. E na maioria das vezes, eles não fazem isso. Eles não fazem. Mas a gente tem que estar preparado. Lógico. Tá? A gente não pode presumir, mas tem que estar preparado para. Antecipado. Pois é. Então, olha, deixa a sua viatura ali. Fiquem de olho. Quando eu fizer um gesto X, um gesto Y, entendam que eu estou chamando vocês. Para não falar, ô polícia, vem. Essa é uma situação, no caso, que a polícia fica mais distante. Deixa eu interromper. Sabe aquele trabalho que eu falei lá no início de análise, que o Daniel também comentou aqui agora? Eu acho que antes da gente decidir se a polícia vai junto ou se vai ficar afastada, você tem que fazer esse trabalho de análise, a gente pode chamar de inteligência, não tem nada demais, inteligência, levantamento de informações, para decidir. Então vai depender do tipo de ordem. Sim. E vai depender do cenário. Se eu consigo levantar informações sobre o destinatário, uma prisão de alimentos, por exemplo, eu consigo falar com a parte autora, alimentante. Geralmente é uma mulher ou um menor de idade, fale com um representante legal, para você saber se aquela pessoa usa arma de fogo, se é uma pessoa violenta, se não é, onde mora. Então, é esse levantamento de informações a que a gente se refere. Sim. Se eu sei que é uma situação controlada, que é um local seguro, que é uma casa, que os fundos da casa não têm saída para outro lado, eu posso fazer essa diligência antes de levar a polícia, para saber se o cara mora lá ainda, para saber se a hora que ele está em casa, eu posso perguntar para os vizinhos, e aí existem diversas técnicas. Eu mesmo costumo ir primeiro nos vizinhos, para confirmar antes de ir na casa, eu vou no vizinho. Eu digo que eu já fui na casa e pergunto se o vizinho sabe. Se a pessoa, olha, eu já vim aqui várias vezes, nunca encontrei, o vizinho pode até dizer, não, ele fica aí, você só encontra ele no final de semana. Às vezes ele está em casa, mas eu não quis ir lá porque eu ainda não estou com a polícia. E aí vai de cada um. Né? Estratégia. Cada um tem o seu jeito de fazer. Local seguro, do local grego. Perigo, estratégia. Local perigoso, mas via de regra, né, em geral, você não precisa que a polícia esteja ali coladinha com você. Tá. Você não precisa. E às vezes isso atrapalha, porque a pessoa que lhe recebe, vê a polícia aqui no seu cangote, fala, opa, deu ruim pra mim. E aí vai começar a inventar, dizer que não está em casa, mentir, aí vem um monte de possibilidades de má fé. Quando você está apresentando um documento, preciso falar com fulano, ele está em casa, por gentileza chame-o, e etc, etc, etc. E o cara chega, aí você explica. E você não precisa ser ostensivo com o cara. Olha, a minha missão aqui, por exemplo, uma prisão. Eu estou com mandado de prisão, esses são os motivos, a força policial está ali na esquina. Eu preferi deixar ela para não embaraçar o senhor, a sua família. Tá? Então, enquanto a diligência estiver aqui de boa, sob controle, eles vão continuar lá. Se houver algum problema aqui, eu vou fazer um gesto, eles vão chegar aqui em poucos segundos, e aí a gente vai tomar uma outra postura. Nesse momento, a coisa já vai estar um pouco tranquila. E aqui, eu quero lhe dar uma dica. Se você tem um mandado de prisão civil, não vá cumpri-lo antes de olhar o processo. Pode ser que o cara já tenha pago, pode ser que o mandado já tenha sido suspenso e você ainda não sabe. E aí você pode prender uma pessoa e no processo já tem informação suspendendo o seu mandado. Se liga nessa parada aí. E é isso, via de regra, qual é uma situação em que a gente deve chamar o policial para estar aqui coladinho com a gente? Olha, uma delas que eu acho que não deve, invertendo a resposta, é na prisão civil. Tá. Concluindo essa história que o Daniel falou, eu tenho uma história para contar. Eu fui fazer exatamente isso. Também já contei essa história antes, acho que a gente já discutiu sobre prisão civil antes. A propósito, né? Temos um card aqui, se você quiser assistir esse vídeo. E eu acho que lá eu contei essa história, então eu vou resumir novamente. Eu estava para cumprir o mandado de prisão civil e eu sabia que o réu estava no estabelecimento, ele trabalhava lá e eu avistei ele entrando. Porque o advogado estava me acompanhando para me mostrar quem era. E quando a gente chegou, a gente viu o rapaz entrando. Falou, olha, aquele rapaz ali, ele acabou de entrar na empresa. E era uma empresa pequena, era uma casa, era uma sala. E aí a polícia chegou, ele não havia saído. E eu fiz esse briefing com a polícia dessa vez. Eu tinha mais experiência, né? Muitos anos de trabalho, já tinha passado por poucas e boas. E eu conversei.
policiais, vocês estão fardados, era PM, por favor, fiquem ali do outro lado da rua, de maneira que da porta não dê para ver vocês nem a viatura. Vocês ficam ali, distantes. E eu vou estar lá. Tava só eu, não estava com outro oficial. Mas era uma empresa, era uma prisão civil, não tinha risco nenhum. Quer dizer, risco tinha, mas era aquele risco controlado que eu mencionei. E eu fui até a porta e eu expliquei, fiquem lá. Quando eu me virar, quando eu gesticular, aí um de vocês vem, que é para que ele saia, para que vocês acompanhem. Quando eu bati na porta, que uma pessoa abriu, eu percebi uma entidade. Ele chegou e acho que ele não entendeu. Eu bafo no cangote aqui. Ele encostou do meu lado e eu tentei ainda fingir que eu não sabia quem era, mas não tinha como. Ele chegou do meu lado, boa tarde. Ficou ali, poxa, olha, tudo bem, olha, eu sou oficial de justiça. Veja bem. Eu vim falar com fulano. Quem é que vem falar com alguém com o policial do lado? Eu não vim falar, eu vim levar ele. É óbvio. Nossa. Qual foi a resposta imediata da pessoa? Não, ele não tá, tal. Começou a mentir. Tá viajando, volta daqui a não sei quanto tempo. E o cara no banheiro escondido. A situação vira assim, ó. Virou. Porque o que eu ia fazer? Eu ia pedir que ele saísse, ele ia vir até a porta, eu ia me colocar do lado da porta, ia mostrar a ordem para ele, ia convidar ele a ir para a viatura junto com os policiais. Se ele se recusasse, bom, aí é outra fase do cumprimento. Aí a gente já sabe. Mas eu não consegui nem chegar aí. Aí, olha, fiquei ali meia hora. Fiquei negociando para ele poder chamar o rapaz e o rapaz sair. Porque eu falei, olha, eu sei que ele está aí, nós acabamos de ver ele entrando. Eu tive que dizer que eu sabia. Se eu não tivesse visto ele entrando, será que eu ia invadir? Eu acho que não. Eu ia voltar outra hora, eu não ia dizer o que era. Então, esse é o problema da polícia estar colada. Então, mandado de prisão, você queria falar. Engoli aqui a pergunta, prossiga. Não, peraí, a minha pergunta está suspensa. Porque eu te fiz uma pergunta direta, você respondeu de forma indireta, mas quando a gente deve estar com... Tá saindo aí a pergunta. A pergunta é essa. Volta, você, então pergunta. Porque você é o entrevistador, eu sou... Quando é que ele tem que estar colado no seu cangote ali? Quando é que ele tem que estar colado no cangote? Quando você... Primeiro, se você tem certeza que a pessoa ou a coisa está ali, você pode estar com a polícia colada do seu lado, desde que haja um risco. Um risco razoável. Por exemplo, busca e apreensão de veículos. Qual é o risco de alguém entrar no veículo e se mandar? Enorme. Todo mundo já viu isso acontecer. Então, se você está numa situação em que você não consegue garantir que isso não vai acontecer, se você não está em dupla, ou se o destinatário é uma pessoa que você conhece, sabe que pode oferecer algum risco, já vá com a polícia do lado. Você já está vendo o veículo, já aborde com a polícia do lado. A pessoa sabe que se fugir, a polícia vai atrás. Então, aí nesse caso é importante que ela esteja vendo a polícia. E o oficial vai junto ou fica? Em que caso? Se ele fugir com o carro. A polícia foi atrás. E aí? A gente recebeu essa pergunta um dia desses. Eu acho que foi no YouTube. E é interessante isso, porque o oficial de justiça ele se vê como um diplomata. Sim, concordo. Lá não. Concordo. Eu não sou policial, eu não tenho que prender ninguém, não tenho que fazer nada. Mas calma lá. Você está dando efetividade a uma ordem judicial e você tem o apoio da polícia. Se ocorre uma resistência, uma desobediência, uma tentativa de fuga nesse caso, você tem responsabilidade sobre essa diligência. E se você tem a ferramenta para impedir isso, qual é a ferramenta? A polícia. O apoio policial. Que já está ali do seu lado. Para à sua disposição. E aí? Isso deve ser feito. Marche! Isso deve ser feito. Agora, a dúvida é, e o oficial, ele vai junto ou não vai? E onde é que ele vai? O oficial não de tem justiça. resposta. Mas o oficial de justiça tem o dever de agir? Não. Eu lhe pergunto. Creio que não. Então, se você está amparado com a estrutura estatal chamada polícia e você tem uma ordem judicial que está sendo descumprida, você está diante, no mínimo, de um flagrante de desobediência. Certo. É um crime. Mas quem vai agir é a polícia. Sob o seu comando. Certo, concordo. E você deve fiscalizar, acompanhar sempre que possível. Ora, se você está junto da polícia, na viatura da polícia, não tem nada de errado você acompanhar a polícia na diligência. Certo. Eu não quero ir porque é uma situação muito arriscada. Não tem problema, você aguarda. Mantenha um contato com a polícia. Se é uma situação relativamente controlada e você puder acompanhar,
sempre que possível acompanhe a polícia. Você comanda a diligência. Certo. Você ainda está na busca e apreensão. Não é apenas a prisão do réu que vai ser feita ali por desobediência, é a apreensão do veículo. Sim. É aí que a gente complementa aquela sua pergunta de quando que a polícia vai na frente. Agora a gente coloca o oficial de justiça mais para trás, coloca a polícia na frente com viatura, etc., sob o nosso comando e vai. Às vezes a gente não deve e nem consegue ir. Por exemplo, você vai no encalço de uma pessoa que está empregando fuga. Ou uma pessoa que vai ser presa, pegou uma moto, foi embora, está fugindo com um carro que deve ser apreendido. A viatura da polícia tem a sirene, todo mundo sai da frente e ela passa. Uhum. A nossa viatura, leia-se carro particular, não. Exato. Então é inviável a gente fazer isso. Sim, sim. Então, policiais, aqui está meu contato, resolvam e devolva. Ou me diga para onde foi, que aí sim eu vou. Mas nós ainda estamos cumprindo a ordem judicial e utilizando a ferramenta que o Mauro colocou, o apoio policial. A depender do caso, poxa, eu não vou no meu carro me meter numa perseguição porque o meu carro não é para isso. Uhum. Você aguarda. Mas se você puder, se a situação permitir, por exemplo, você está indo no banco de trás da viatura, você está naquele momento acompanhando, vá junto. Não tem nada de errado. Você é obrigado necessariamente a ir. Olha, se for uma situação tranquila, entre aspas, porque nunca é sempre tranquilo, sim, você deveria ir sim para acompanhar. E aí você não vai comandar, estou usando a palavra comandar, mas não no sentido de dar ordem para a polícia, a gente não vai fazer isso, mas de coordenar o cumprimento do mandado. Você não vai dizer como a polícia vai fazer para resolver o flagrante. Não, isso é o trabalho da polícia. Sim. Eles vão abordar, a abordagem vai ser feita pela polícia. Se for utilizada a força ali, porque já está havendo uma fuga, já é possível o uso da força, quem vai fazer é a polícia. Agora, o veículo é comigo. Aí é comigo. A apreensão é comigo, Certo. a advertência é comigo, relatório é comigo. Toda a responsabilidade pela diligência judicial é com a gente. Pela abordagem policial, pela captura, aí quem vai operacionalizar é a polícia. Cada um executando. A gente só não deve a sua intervir atividade. no tático, no ostensivo do Sim, policial, sim. né? Cumpra a sua parte. Quando ela tiver cumprida e sob controle, eu volto. Perfeito. E resolvo. Isso acontece com qualquer polícia? Ou só com a militar, ou só com a civil? Eu diria que com qualquer polícia, porque nesse caso todas as polícias vão estar fazendo trabalho ostensivo. Seja civil, federal, rodoviária, E militar. na solicitação de vocês também pode ser qualquer polícia? Vai depender da situação. região, da situação, Tá. da esfera, se você é da justiça estadual, federal. Vai depender da estrutura policial do local, se a civil é estruturada, se a militar é estruturada. Não tem nada que Daquilo que está impeça. disponível. Imagina que é uma ferramenta. Uhum. No bom sentido da palavra, uma ferramenta, e você vai escolher lá uma ferramenta para ajudar você a cumprir aquela diligência. Entendi. Normalmente, oficiais federais requerem o apoio da Polícia Federal, ou Rodoviária Federal. Os oficiais estaduais, em regra, a Polícia Civil ou a Militar. Certo. Tá? Nada impede disso ser coordenado. Bom, na nossa cidade aqui, por exemplo, Polícia Militar se sobressai. Sim. Na sua, eu não sei. Diz aí pra gente. Mas Eu sei. vocês também podem solicitar, sei lá, a federal, por exemplo. Ou não? Poder pode, Pode. mas não é Eu muito preciso- compatível. Pois é, a gente precisa de uma justificativa, de um Sim, argumento. não, mas se tiver um argumento, uma justificativa, for bem embasado, vocês podem fazer isso. Nada Pode. impede. Não, É não improvável. É improvável porque nós somos da justiça estadual. Certo. Nós lidamos com processos estaduais. Os argumentos estão na esfera estadual. Não faz muito sentido Tá. a gente requerer o apoio da Polícia É Federal. uma questão de competência, né? A federal não tem competência sobre a matéria com a qual a gente lida. Sim. Né? entendi. Então não faz muito sentido. A não ser que eu vou fazer um trabalho numa área de fronteira, por exemplo, ou se o que eu vou fazer pode envolver algo, enfim, que tenha competência da federal, Entendo. ou naquela região eu tenho uma estrutura, um apoio melhor da federal por algum motivo, nada impede. Inclusive oficiais federais às vezes pedem apoio da Polícia Militar estadual, porque a Polícia Militar estadual ela tem uma estrutura diferente, ela tem uma ostensividade maior, então funciona assim. O que alguns criticam é que, na verdade, a gente deveria se utilizar da Polícia Civil, nós Sim. estaduais, Que é a Polícia Judicial, né? que é a polícia judiciária, que é, inclusive, cumpre mandados de prisão e outros mandados. Então, tem essa discussão, mas eu não acho que seja algo que a gente deva se aprofundar, porque tudo faz parte da segurança pública e quem trabalha com a segurança mesmo, com a proteção mesmo, é a Polícia Militar. Sim. Faz o trabalho de proteção. E quem faz o trabalho de apoio de investigativo
e de polícia judiciária é a polícia civil. Quando a gente está trabalhando, é uma situação mista. Porque envolve tanto a segurança, que seria a PM, quanto o cumprimento do mandado, que seria civil. Mas a PM também cumpre mandado. Sim. Olha aí. Então não tem muito esse problema, misto, não. Né? O que é mais efetivo para você e o que está disponível para você. Vá Em lá regra é isso. E eu você quero faz puxar aqui, antes que você faça a próxima pergunta, certo. voltar um pedacinho naquela situação em que, e se a pessoa investir em fuga? Se a gente está com o apoio policial do lado, a gente já falou tudo de como a gente deve proceder. E se a gente, por acaso, não está? Estou aqui cumprindo o mandado de busca e apreensão de veículo. Estou em dupla com um colega, com um oficial de justiça, e o cara investe em fuga, entra no carro e vai embora. E aí? O oficial de justiça tem o dever de agir? Nesse caso, não persiga o cara. Não persiga o cara. Você vai entrar no trânsito, vai fazer loucura em trânsito. Não é a nossa praia. E mesmo que a gente persiga o cara, vamos encontrar o cara. E agora, eu faço o quê? Tá? Não persiga o cara. Talvez eu colocaria uma exceção com talvez bem grande. Se for num trânsito legal, no meio do caminho você liga para a polícia, mas olha a situação, olha, estou em diligência, em deslocamento, no endereço atual X, o carro, o alvo da busca e apreensão, tem a placa tal, modelo. Olha que loucura você conseguir passar esses dados para a polícia está disponível na hora, lhe encontrar em movimento e você louco querendo perseguir um cara, não é a nossa praia. Houston, é a situação que eu mencionei no começo. É o risco controlado. Você vai ter que ponderar muito para saber nessa situação se naquela circunstância o risco que eu estou me submetendo até a coletividade é controlado, se é uma situação tranquila, vou botar aspas de novo, em que eu posso acompanhar até a polícia chegar. Isso é uma situação muito complicada. Tem gente que vai querer fazer, tem gente que não vai querer fazer. Qual é a situação ideal? É não deixar isso acontecer. Como é que eu não deixo isso acontecer? Tenho duas opções. 1, chama a polícia antes. 2, tome todas as cautelas necessárias para que isso não aconteça. Como? Vá em dupla. Se o depositário for junto, ache uma forma de bloquear a saída do veículo. Se coloque na porta do veículo que está sendo apreendido, se não houver ninguém. Isso vai inibir as pessoas de entrarem no carro. Ah, mas se ele vier? Se ele vier é outra história. Mas quem em sã consciência, pode acontecer, tá? Mas em geral, pessoas em sã consciência não vão utilizar força contra o Estado, contra o oficial de justiça para remover você da frente e entrar no veículo. Geralmente as pessoas se utilizam da oportunidade. É aquele momento em que o oficial não está olhando. É aquele momento em que ele vai entrar no carro para pegar alguma coisa. É aí que as coisas acontecem. Sim. Acontece violência? Sim, acontece. Ah, Mauro, você está me falando para eu me colocar na frente da porta para o cara não entrar. Não estou falando para você fazer isso. Estou falando que é uma possibilidade. Eu já fiz isso. Eu já evitei fuga em busca e apreensão porque eu me coloquei na frente da porta. Eu percebi que o cidadão era malandro. Era uma pessoa que não tinha uma reputação muito ilibada. Eu falei, eu vou ficar aqui. E eu vi que ele se chegou pra cá. A lei fala de reputação ilibada várias vezes. Nem adianta anotar, não, isso não é novidade. E aí ele tentou pra cá, pra lá, e ele tentou ainda pegar a chave da minha mão até. Veio me cumprimentar, puxou, deu uma de doido. E eu ali. Era um risco que eu sofria, mas o meu risco ele existia porque eu resolvi não chamar a polícia. Porque eu estava numa situação controlada. Tanto que deu tudo certo. Estou hoje aqui conversando com vocês, vivo, inteiro. Então é uma situação que depende do réu, depende de você, depende do ambiente. Se o cara fugiu e você está sem a polícia, você está numa situação muito complicada. Por quê? Se você for atrás dele, você pode criar uma situação muito pior. E se você não for atrás dele, você pode ser responsabilizado. Por que é que você permitiu que em uma diligência judicial a pessoa se evadisse do local? Se você sabia que era um risco. E olha como a coisa fica mais delicada. Porque aqui tem 3 caras conversando, né? Mas imagine uma oficiala, uma mulher. Temos oficialas grandes, pequenas, temos uma amiga, oficiala grandona, quase 2 metros de altura. Tem as oficialas pequenininhas, mais magrinhas. E sai um cara, dono do carro, um cara grandão. Aquela oficiala vai fazer o que ali? Ela vai olhar pro cara e falar, meu Deus, estou numa situação complicada. Se é um cara, às vezes, né, é mais difícil. Mas uma mulher. E agora?
Então, O que fazer? Né? a gente está rodando muito nesse assunto, mas vamos já fugir dele, Eu tô porque a aprendendo. gente não está com apoio policial nesse caso. Sim. Não, Porque eu se a mulher pequena, mais frágil, está ali e tem um apoio policial, não tem como. resolvido. Resolve. Mas o tema é apoio policial e não a ausência do apoio policial. Tá Exatamente. vendo? Tá fugindo do script. E eu tenho uma pergunta. A ausência do apoio policial. Tá aqui, eu só botei uma ausência na frente. Mas ó, o Daniel falou sobre a questão da mulher, a pessoa ser compreensão física do oficial, do réu. Eu sou assim, tenho essa cara de bom moço, tal, sou magro e tal, mas quando eu engrosso a voz, eu engrosso a voz. Já ganhei no grito muita gente, inteligência. meio, né? Já no grito, assim, botando moral, fingindo que eu tava lá sério. Cara que já tentou entrar no carro pra sair, é sério. Quando você se impõe... No final da diligência, a gente deve sair assim. Funcionou. Funcionou. Mas é sério, a forma de você se impor, a gente já falou sobre isso, de se vestir, de se impor, de falar, de se apresentar, você deixa a pessoa receosa. Porque em um dos casos eu falei, é a última vez que eu falo, na próxima o senhor estará preso. Eu falei, mas eu não tinha como prender ele. Ele olhou pra mim, se tremeu todinho e disse, senhor, desculpe, senhor, e saiu. Pronto. Ganhou na credibilidade ali da fala. Se ele não acreditasse em mim, o que queria acontecer comigo? Eu iria passar vergonha, e ele iria embora. Mas resolveu. Tá? Não estou dizendo também que é para todo mundo fazer isso. Não, é autoridade, não é para chegar acima, agressivo no cara. Você está ali representando o Estado. Você é uma autoridade pública. Dá o seu comando de autoridade pública. Bom, se eu passar daqui, eu tenho condições de resolver? Opa, você tem sempre que ter o plano B, né? E se der ruim? E se der ruim? E se, né? Eu sei por onde fugir, eu sei me defender, como é que eu faço? Né? E se houver agressão para o oficial de justiça? E agora? Vamos falar sobre isso aqui? Não, porque a gente já falou aqui. Exatamente. E é o risco controlado. Eu vou sempre tocar nessa tecla. Você tem que saber qual o risco que você está sujeito naquele momento para você poder tomar sua decisão. Mas me permitam fazer uma pergunta. Vamos avançar aqui. Vamos porque lá. nós temos um script. Um script para seguir. Vocês foram lá, o cara fugiu com o carro. Perseguição. Esse cara é danado, viu? Esse é danado, esse não quer de jeito. Ninguém vai levar meu carro, não. Ô Cleiton, você tá com algum financiamento? Alienação fiduciária? Tudo que tá no dia. O cara fugiu, a polícia foi atrás. Conseguiram pegar. Quem traz o carro? Ninguém. Fica lá. Você vai lá e pega. Não, mas quem... Quando a gente faz a busca, a gente vai sempre acompanhado da pessoa que vai receber o veículo. Certo. Geralmente o representante legal, o autor ou um depositário, ele está com a gente, está ali disponível. Então ele já tem todos os meios de pegar o veículo. Guincho, chaveiro, isso aí é a parte interessada que vai resolver. Massa. Em regra é assim. Então a gente vai até o local e apreende. Na prática, eu nem saio de casa para cumprir mandado de busca e apreensão se o depositário ou o autor não estiverem disponíveis na diligência. Eu não vou. Eu acho que ninguém deve ir, inclusive. Nós temos aqui no nosso provimento que isso é uma regra básica. O autor deve se apresentar e fornecer todos os meios necessários para o oficial de justiça garantir aquele cumprimento judicial. Eu já vi local, salvo engano, em Pernambuco. Pernambuco é um pouco diferente, nos corrijam se eu estiver enganado. Lá as determinações saem específicas para que o oficial de justiça faça a busca. Vá lá e localize, mesmo sem a presença da parte interessada. Vai lá, localize. Pronto, e certifica. Então, não vou nem dizer se está certo ou se está errado, porque não é o momento. Mas é exótico, é uma situação bem exótica, já que a ordem de busca e apreensão. Massa. Pois é, se eu chego na casa de alguém com uma ordem de busca e apreensão e eu não posso apreender, a pessoa já vai entender que tem uma ordem de busca e apreensão e quando você vai encontrar aquele veículo de novo? Só se a pessoa tiver de boa fé. Fica uma interrogação aqui para próximos assuntos. Mas, nós falamos que os policiais, eles normalmente ficam de backup, né, até a gente chamar. E você perguntou sobre quando eles devem ir na frente. A gente criou aqui um cenáriozão, mas ainda tem algumas diligências que é interessante que sim, eles vão na frente. Por exemplo, os mandados de natureza criminal. Por exemplo, afastamento do agressor do lar, na Maria da Penha. Sim. Mas quando você fala na frente, é junto do oficial ou é eles? Não, junto do oficial, Junto, acompanhando né? a diligência. Certo. Acompanhando a diligência conosco, ombro a ombro aqui, indo junto. É porque quando você falou ali na frente, deu a entender que eles iriam cumprir o mandado. Juntinho, certo. ombro a ombro, ombro todo mundo junto. Marcha. Marcha. Então, afastamento do agressor do lar.
natureza criminal. Não tem muita história que conversar com o cara. Eu já preciso afastá-lo. E movimentos organizados também, dependendo da situação. Né? Você já chega acompanhado. Em busca e apreensão criminal, é incomum que o oficial de justiça o faça. Mas, se eu tenho uma ordem de busca e apreensão criminal, é interessante, a polícia já se apresenta. Enfim, tudo aquilo que for de ordem criminal, é interessante que a polícia se apresente junto com você. Ou vice-versa, você se apresente junto com a polícia. Né? Tem algumas situações em que a gente não deve chamar a polícia. Tem sim. A gente deu o exemplo de a polícia acompanhar numa busca e apreensão de veículo. Mas se a gente está, por exemplo, numa busca e apreensão de bens móveis, dentro de uma residência, Sim. joias, já aconteceu comigo, documentos no escritório de advocacia, bens móveis em geral, que você não tem como fugir assim com ele. Não faz muito sentido você chegar lá com a polícia, se é uma ação de natureza civil. Ora, Cleiton, eu chego na sua casa, eu estou procurando documentos, eu estou procurando... enfim, pode ser qualquer coisa. Já cumpri mandados dessa forma, então é melhor você ir com mais 2 colegas do que você ir com a polícia. Aí você faz o quê? Aquele trabalho de inteligência, vê do que se trata, conversa com a outra parte e vê se é necessário. Quem são as pessoas? Quem são as pessoas? Em geral, não vai ser necessário. Poxa, houve uma resistência, uma desobediência, um embaraço durante o cumprimento da diligência. Tudo bem, você fica na porta, liga para a polícia e espera ela chegar. Então, não necessariamente você precisa estar com a polícia ali. Outras situações, um despejo, uma reintegração de posse que não seja um movimento organizado, um único imóvel, uma residência, você não precisa chegar com a polícia para tirar a família de lá de dentro. Você às vezes tem uma notificação e um despejo, notificação e reintegração. Então, no momento da notificação, não faz sentido você ir com a polícia. Sim. Você só vai notificar, a não ser que exista um risco. Aí você vai saber se existe ou não. Então, não vá com a polícia. No dia de efetivamente realizar o despejo ou a reintegração, você não precisa necessariamente com a polícia. Vá com um colega, chegue lá, dê o ultimato, se imponha, determine que saia. Talvez você nem queira cumprir naquele momento, você queira cumprir, queira dar mais uma vez um prazo, olha, até o final do dia. Às vezes isso é interessante, a depender da situação, claro. Então, vai depender do caso concreto a necessidade da polícia. E você, durante a diligência, pode sentir isso. Não tem um risco iminente ali. O risco que existe é você não conseguir cumprir a ordem. Mas você pode suspender ali por meia hora até a polícia chegar. Por que eu vou me antecipar todas as vezes e ficar levando a polícia? Não é legal fazer isso. E aí a gente tem situações de penhora também. Penhora é uma constrição, posso dizer que é um ato coercitivo, porque você realiza um ato forçado. Mas para que eu vou levar a polícia para fazer uma penhora? Poxa, o juiz determinou o arrombamento, porque a pessoa fechou as portas da casa. Então a gente vai lá, ou da casa da empresa, vai lá, apresenta a ordem e fala, olha, se o senhor não abrir a porta, nós vamos ter que forçar a entrada. Mas até então, com aquele mandado, não houve essa resistência. Eu não preciso naquele momento estar com a polícia. Posso levar? Posso, mas honestamente, nem sempre vai ser necessário. Então você pondera cada uma dessas situações, onde não há um risco iminente, para poder chamar a polícia depois. Assim você poupa a polícia, deixa eles realizando o trabalho, como eu falei lá no início do vídeo, e você, como poder judiciário, como oficial de justiça, resolve o problema de uma forma independente. Um dos nossos problemas, já mudando um pouco aqui o assunto, é a nossa dependência de outras instituições. E nem sempre a gente depende delas. Depende da nossa forma de atuar. E fica melhor. Assim, fica mais estruturado, mais efetivo, é melhor até para o cidadão. Enfim, no geral, se a gente souber o momento adequado de chamar a polícia ou não, é melhor para todo mundo. Certo. Esse exemplo que o Daniel falou sobre ir com a polícia lado a lado também me remete a um lugar de alto risco, né? Lugares sinistros, lugares que você olha assim e fala, meu Deus, eu vou entrar ali. Lugares muito perigosos, né? A polícia ir junto, né? Aí nós temos uma moedinha de 2 faces. Certo. A polícia indo junto com você, ela vai lhe garantir a sua segurança. Mas ela vai transmitir para a população local a seguinte mensagem. Aquele cara, será que ele também é policial? Você pode ser identificado, marcado, entre aspas, como policial também. Aí o que acontece quando você for novamente naquela região sem a polícia? Opa, aquele policial está aqui de volta, ele está sozinho. Isso não é legal pra gente.
Isso não é legal. Então, assim, se o local for de alto risco, tenta bater um papo com a vizinhança. Faz aquela investigação prévia. Olha, por ali, que horas ele chega, um telefone para contato, tenta fazer isso. Porque sempre que você vai acompanhado de policial, viatura, isso marca muito você naquela localidade. Te faz de alvo, né, no caso? Te faz de alvo. E as pessoas lhe marcam. As pessoas lhe marcam. E não são as pessoas boas. Não. E não são mesmo. Normalmente em regiões de periculosidade muito forte, favelas, grupos organizados, periferias em que você bate o olho assim, bom, eu não sou daquela região. E olha todo mundo ali, vizinhança tranquila, você não sabe o que tem ali. É você que está entrando na região dos caras. Eu não sei. Tá? É a nossa profissão? Sim, é a nossa profissão. Mas é interessante ponderar sobre isso. Tá? Chegar em regiões desconhecidas, muito perigosas, com equipe, apoio policial fardado, identificado, com uniforme, crachá, distintivo e tudo isso. Porque depois você pode voltar e vai estar com um alvo na sua cabeça. Tá? E nós sempre temos um argumento em relação a isso, de uma questão que alguns oficiais, alguns colegas ficam meio reticentes, que é a questão da inacessibilidade ao local por periculosidade. Muita gente fica receosa de certificar. Olha, deixei de fazer cumprir esse mandado porque aquela região é inacessível, é muito perigosa. E aí você circunstancia, evidentemente, a sua certidão, algumas fotos, imagem Google, qualquer coisa nesse sentido, para convencer o juiz. Olha, essa é a minha certidão, esse é o relato, essas são as imagens. Aqui por isso que eu não entrei ali, ó. Aqui deu ruim dentro. Meu trabalho é perigoso, mas esse risco aqui, ele é um risco expressivo. Não é razoável você se colocar num tamanho risco para cumprir esse tipo de ordem. Aí você vai circunstanciar. A própria polícia avisa a gente às vezes. Fala, olha, para entrar ali eu tenho que entrar com tantas viaturas, tantos homens armados assim, porque ali a situação é tal. Os moradores avisam a gente? Mesmo? Os moradores falam. Se entrar, você não sai mais. Rapaz, Nossa. vai mais cedo, vai mais tarde. Então, Às vezes... Bom, cada situação tem a sua peculiaridade. É interessante que o oficial de justiça esteja ciente de onde está indo. Então faça esse bate-papo antes. Sem a polícia, às vezes, é mais fácil. Não vá cumprir a ordem judicial, resolver o problema ali na hora. Dá uma reconhecida. Vai embora. Vá com o colega, para quem está também passeando lá sozinho. Enfim, são essas dicas que a gente coloca. Ela não é absoluta, mas é uma regra que pode ajudar bastante. Hoje eu estou cheio das histórias, eu lembrei de outra. Durante um tempo, teve um local, uma região de periferia, em que uma das colegas da minha área, ela foi indiretamente ameaçada. Indiretamente ameaçada? Ela estava no local e uma das moradoras chegou para ela e falou, doutora, é o seguinte, você é oficial de justiça, né? Ó, eu tô com um recado para a senhora. Não vai não. Disseram que o oficial de justiça, o grupo que manda aqui dentro, disse que o próximo oficial de justiça que entrar aqui não sai mais. Valeu! Que vocês estão proibidos de entrar aqui. Ela falou, não seja por isso, minha senhora. Muito obrigada pelo aviso. Tenha uma boa tarde, virou as costas e foi embora. É o quê? Isso é indireto, para mim isso foi direto aqui. É indireto porque não foi a pessoa que ameaçou. Ela passou a informação para outra. Senhora. E isso gerou uma grande polêmica aqui na central de mandados, porque nós começamos a certificar e devolver os mandados daquela região. Porque existia um grupo organizado ali que havia nos ameaçado diretamente. E isso foi para a corregedoria. Por quê? Porque nós devolvemos os mandados dizendo que o local estava inacessível, porque era um risco descabido da gente enfrentar naquele momento, mesmo com a polícia. Eu vou me meter com a polícia lá para sair tiroteio, se já foi expressamente declarado. E aí nós começamos a devolver esses mandados e teve um magistrado que discordou, um único magistrado que discordou, juntou algumas certidões nossas daquela região e enviou para a corregedoria para que a corregedoria tomasse providências. Uma vez que o nosso trabalho era um trabalho arriscado e nós deveríamos enfrentar o risco. Eu só soube disso uns 2, 3 anos depois, porque a corregedoria, com muito bom senso, de ofício, arquivou. Porque não fazia o menor sentido nem notificar a gente para a gente responder. Arquivou aquilo e o magistrado, depois eu soube, eu não lembro nem quem era, mas eu soube que o magistrado era uma pessoa um pouco difícil de lidar, não tinha muito bom senso nesse caso. Mas foi um exemplo bem legal para esse caso aí, porque realmente... Só entra com o exército. Aí depois de um tempo, nós tínhamos um contato lá dentro, que era uma outra saída que eu ia falar.
ter um contato de um líder comunitário, de um representante, para poder fazer esse link. E nós tínhamos um rapaz, nós conhecíamos um rapaz lá. E ele eventualmente tentava localizar alguém para nós por telefone, e a gente se encontrava fora da região. Às vezes ele não conseguia. Até que em determinado momento ele informou, falou, olha, aquele pessoal que estava aqui já não está mais. O líder deles foi preso, o outro morreu, então a situação aqui está tranquila, vocês podem voltar a entrar aqui. E assim fizemos, voltamos a trabalhar lá dentro. É a comunidade ditando a regra para o Estado. Trabalho de inteligência. Era para ser o contrário, né? O Estado se sobrepor à comunidade. Nem sempre é assim. E nem sempre todos os oficiais concordam com o que a gente está falando aqui. É verdade. Tá? Mas a gente está trazendo aqui exemplos de uma situação real, de verdade, aconteceu aqui, juiz discordou, corregedoria se manifestou, de tão razoável que é o que a gente está colocando aqui. Vai funcionar para todas as regiões do Brasil? De forma alguma. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Prática... Mas eu sei que na prática, no momento do oficial de justiça certificar isso que a gente está conversando, as pessoas vão ficar receosas. Eu sei disso. Mas isso é uma realidade nossa. Total. Mas olha que interessante, isso que a gente fez foi um trabalho de inteligência. A gente tinha um contato lá dentro da comunidade que ele passava informações para a gente. Até que ele disse que o local estava novamente acessível. Essa informação poderia ser falsa. Olha só, se a gente não confia no contato que a gente tem, se a gente não sabe a procedência daquilo, a gente tem que saber com quem a gente está lidando. E a gente acreditou nele. E ele estava falando a verdade, mais uma vez. Barra limpa. Vamos lá. Por isso que eu estou aqui hoje. É importante fazer esse levantamento. Isso a gente está dando o exemplo daqui de Alagoas, aqui de Maceió especificamente, em um espaço onde ocorre isso. Imagine, sei lá, a galera São Paulo, Rio, né, que às vezes tem que subir favela, fazer alguma coisa do tipo para... Nossa Senhora, se tiver alguma dessas, comenta aqui pra gente ficar sabendo. Tem muita região perigosa, na verdade, muitas regiões o Brasil é um país com muita periculosidade, né? Alguns estados, algumas regiões se destacam mais, outras menos, mas a nossa profissão em geral é subir favela, descer grota, atravessar rios, e cada um com a sua peculiaridade, com sua Enfim, a resposta é essa, nem sempre resolve ter o apoio policial. Certo. Às vezes o negócio é não entrar. E agora eu vou lhe perguntar algo que você falou lá atrás, e em relação a isso me veio aqui. Você falou em relação ao policial que foi algemar o rapaz e você... Stop! Não faça isso. Você poderia ter deixado acontecer, mas existem situações que você... pode algemar, você não pode? Tem alguma coisa em relação a isso? Alguma regulamentação, alguma lei, alguma coisa que ajude nesse sentido ou é opcional? De situação... Se vai da discricionariedade do agente. Isso. Não vai. Hoje, inclusive, é abuso de autoridade. É crime de abuso de autoridade você utilizar força ou algema em situações indevidas. Tá. É crime. Então, o agente público responde por isso. A gente tem previsão no Código de Processo Penal e tem uma súmula do STF, uma súmula vinculante, número 11. Nos dois casos, o que se diz é o seguinte: você só pode utilizar força, e o uso da força é também representado pelo uso de algemas, que você imobiliza a pessoa, no caso de resistência, tentativa de fuga ou a ofensa à integridade física do agente ou de terceiro. Nesses três casos, resistência, tentativa de fuga ou ofensa à integridade física, aí sim o agente público está autorizado a utilizar a força na medida necessária para conter aquela situação e que pode ser representado pelo uso de algemas. Fora isso, é proibido utilizar algema. E o STF traz mais uma ressalva na súmula. Ele diz que se você utilizar, você precisa discriminar, pormenorizar os motivos pelos quais você utilizou a algema. E aí, naquele caso concreto, no exemplo que eu dei, não tinha presente nenhum desses três motivos. Era a discricionalidade do agente que entendeu que o réu poderia causar algum embaraço, e não estava ocorrendo. Sim. Na época não existia ainda a lei do abuso de autoridade como existe hoje, tá? Mas era proibido do mesmo jeito. Certo. Em relação a esse mesmo contexto, se o cara simplesmente não tiver... ele estiver, melhor dizendo, te atrapalhando,
não deixando com que Fazendo raiva? só fazendo raiva, só ali pentelhando a sua Existe o cara que tá ali só pra... Ele nem faz parte da coisa, né? Ele vem um vizinho, um parente, chega ali... Fica só assim, né? Em cima ali. Não, se esse atrapalho, esse embaraço aí não impedir o cumprimento da ordem, vai ser só um aborrecimento. Certo. Aí você deixa o cara se espernear pra lá e cumpre a ordem. Mas eu imagino que você esteja perguntando se ele efetivamente impedir o cumprimento, ele se colocar na frente ou não deixar você falar. Um exemplo disso. Um filho que vai ser preso e a mãe entrando na frente. Não, ninguém vai levar meu menino, não. Aí abre os braços. Quando a mãe entra na jogada, você vai sair perdendo. Você pode estar certo, pode estar errado, mas se tiver a mãe ali, você vai sair perdendo de qualquer jeito. Mas a resposta jurídica para a sua pergunta, e não emocional, é a pessoa, se está impedindo o cumprimento de uma ordem, ela, no mínimo, vai cometer o crime de desobediência. Porque você vai dar uma ordem legal para aquela pessoa para que ela deixe de atrapalhar, para que ela permita a realização da ordem. E aí a gente está diante de um flagrante, de um crime. Certo. Eu poderia simplesmente, com o apoio da polícia, pegar aquela pessoa e afastar para que a ordem fosse cumprida? Sim, poderia. E o que eu faço com aquela pessoa depois? Que estava em flagrante, desobedecendo, resistindo, ameaçando, seja lá o que for, e foi afastada e imobilizada temporariamente. Eu solto ela? Em tese, não, porque o flagrante já existiu. E a polícia não usou a força? Imobilizar e tirar do local é uso de força. O uso de força só não pode acontecer em resistência, tentativa de fuga ou ofensa à integridade física. É um crime. Em tese, se a polícia imobiliza alguém para permitir o cumprimento de uma ordem, aquela pessoa tem que ser levada no mínimo para lavrar um TCO. Por crime de menor potencial ofensivo. Vai ver o sol quadrado. No mínimo. Na prática isso acontece? Nem sempre. A polícia acaba afastando, a gente vê isso até em manifestação, né? Acaba afastando e depois solta. Sim. Mas juridicamente o correto é imobilizou. Se você imobilizou é porque houve um crime. Ninguém vai poder ser imobilizado numa situação que não seja um crime. Teria que levar para lavrar um TCO. Na prática, por exemplo, se é uma mãe ali que está descontrolada em prantos, talvez não seja razoável você levar ela conduzida. Aí vai a mediação, né? O que a gente tem que lembrar aqui é que, antes de todos esses procedimentos, o oficial de justiça deve advertir. Olha, isso é um crime, pode acontecer dessa forma, eu vou ter que lhe afastar, vou levar para a delegacia, a força pública vai fazer assim, dessa forma. Adverte, explica, porque às vezes a pessoa não sabe. O emocional está muito latente naquele momento. Sim. E a coisa acontece. Então, tenta parar um pouquinho, tenta conversar, às vezes é difícil, porque quando o emocional está muito alto, é difícil você conseguir estabelecer um contato com a pessoa, uma comunicação com a pessoa. A impulsividade vem em primeiro plano, né? Mas é fundamental que o oficial de justiça, antes de tomar qualquer postura, claro que se o risco não estiver muito alto, né? Porque se o risco estiver alto, resolve, tem que resolver. Sim. Mas se houver a possibilidade de afastamento, a advertência sempre em primeiro lugar, porque pode ser que isso resolva. Se não resolver, aí aplica tudo isso que o Mauro colocou e não tem como, não tem outra. E certificar lá o uso da força, né? Como você explicou, né? O porquê e tal, foi utilizado dessa forma. A primeira coisa que a gente precisa fazer é parar um pouquinho e curtir esse vídeo. Tá massa o vídeo, vai. Curte aqui e agora sim o Mauro vai responder a pergunta do Cleiton. Sim, Cleiton. Tem que ser bem embasada, isso cabe a nós. O oficial de justiça é que está responsável pela diligência e quando você usa o nome embasar uma situação atípica dessa, quer dizer que a gente tem que dizer algo circunstanciado. Isso nos remete a um auto. Se a gente for seguir a forma correta, seria um auto. Um auto de quê? Um auto de resistência, um auto de arrombamento, um auto de prisão. Enfim, depende do que acontecer no local. Mas isso é atribuição do oficial de justiça? A gente é o responsável pelo cumprimento da ordem e a gente precisa levar isso ao processo. Porque isso pode ter repercussões de natureza civil, de dano, de indenização, de ato atentatório à dignidade da justiça. Isso é importante que seja levado para o processo. E por mais que a polícia tenha realizado determinada prisão em flagrante, o oficial de justiça tem que levar isso para o processo. Eu trago como exemplo o que consta no CPC sobre o arrombamento. No caso de penhora, lá diz expressamente que se o oficial efetivamente realizar o arrombamento, porque houve uma desobediência, uma resistência, você tem que fazer
um auto da ocorrência, já que ele é circunstanciado, e fazem 2 vias, porque uma vai para o processo, por isso que eu falei agora, né, sobre responsabilidades, e outra vai para a autoridade policial, que vai apurar a ocorrência de algum determinado crime. Caso, independente, na verdade, se houve prisão ou não, você encaminha uma cópia para a autoridade policial. E aí é o oficial de justiça que vai fazer esse relato. E é isso aí. Toda vez que você decidir usar uma algema, se a situação se enquadrar nisso que a gente comentou no vídeo agora há pouco, também coloque, faça constar do seu auto circunstanciado. O uso de algema, em primeira análise, é proibido. Maravilha. Dessa forma a gente vai para o finalzinho do nosso vídeo. Agora você já sabe como utilizar o apoio policial com moderação. Não fique chamando a polícia para ir comprar pão, tá? Com moderação. Faz o que o Daniel falou. Curte, aproveita também, compartilha, manda para os amigos, tá bom? Comenta aqui embaixo o que, é que você está achando dessa nova temporada da Escola de Oficiais. Se quer que melhore alguma coisa, se quer que a gente bote alguma coisa aqui na mesa para você curtir no próximo vídeo também. E entra lá no nosso site para poder acompanhar os novos cursos que estão chegando por aí. Um abraço e até a próxima. Legal. É tão legal que a gente vai fazer uma pausa, que o Daniel já até olhou pro meu relógio aqui. Foi por isso que eu falei, quando você fez assim com o braço, aí foi por isso que eu disse, legal, cara. Muito legal. Estamos todos alinhados hoje, pô. Então, assunto prático é prático. Tão alinhados que eu não vou nem levantar para mexer em todas as câmeras. Posso? Bicho. Cocó. Faltou só o Daniel fazer o cocó. Eu fui o primeiro que fiz. Eu não ouvi, não. A Luana ouviu. É só uma vez. Tá bom demais.